Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Pod Fácil, podcast produzido pela Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício de Aguiar Franco. E hoje vamos falar sobre a importância da fiscalização no combate à lavagem de dinheiro. Fique com a gente. Quem vai explicar um pouco mais sobre o tema é o professor Luiz Fernando Rodrigues, que é bacharel em Direitos e Ciências Contábeis. Também é mestre em Ciências Contábeis, especialista em Direito da Proteção e Uso de Dados, especialista também em Auditoria e Perícia Contábil. Atualmente é coordenador de investigações especiais na Secretaria de Perícia, Pesquisas e Análise da PGR. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Thalia. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade. Quero agradecer também ao diretor da EGFAS, Rodrigo Almeida, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Conte um pouquinho pra gente, um pouco da sua trajetória na área de ciências contábeis, no direito. Como essas duas paixões se cruzaram e te conduziram ao combate à lavagem de dinheiro e da corrupção? Bom, eu primeiro fiz o curso de Ciências Contábeis na Universidade de Brasília. Depois eu comecei a estudar para prestar concursos públicos, sempre nessa área de investigação, tribunais de contas, auditoria. E em 2006 eu fui aprovado no concurso do Ministério Público para o cargo de perito contábil. A partir daí eu comecei a lidar com processos, com investigações, fiz uma especialização em auditoria e perícia contábil e a partir dali eu comecei a me identificar mais com essa atuação na área de investigação. Então, decidi seguir minha carreira na área contábil, me apaixonei pelas ciências contábeis, onde eu fiz mestrado na Universidade de Brasília, comecei a dar aulas também lá na Universidade de Brasília, e a partir dali, quando eu começava a me deparar com os processos, com as investigações que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de recurso público, você começa a ver que a linha entre a contabilidade e o direito, ela é muito tênue. Porque você precisa lidar com o processo, você tem que ler processo, identificar diversos artigos, diversas disposições legais que estão relacionados à área contábil. Então, a partir dali eu entendi, falei, olha, eu preciso fazer o curso de Direito, tanto do ponto de vista para complementar profissionalmente, quanto um sonho que eu tinha também, anterior, desde quando eu era pequeno, né, lá na minha cidade, de Paracatu, onde eu nasci, eu sempre tive a vontade de ser promotor de justiça. Então, eu falei, agora é a minha oportunidade de fazer o curso de Direito. E fiz o curso de Direito na Universidade Católica de Brasília, depois especialização em Direito de Proteção e Uso de Dados, e estou unindo essas duas ciências para ajudar no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro. E aproveitando que tem uma vasta experiência, explica pra gente o que é a lavagem de dinheiro e como ela se caracteriza. Bom, vamos lá. A lavagem de dinheiro, ela está prevista na Lei 9.613 de 1998. Essa lei ela foi alterada em 2012 pela Lei 12.863 de 2012. Então ela prevê, ela caracteriza legalmente, né, dentro dessa lei, na 9.613, dizendo que você ocultar, dissimular a natureza, a origem, a propriedade, a disposição dos recursos que sejam provenientes, direto ou indiretamente, de crimes, na verdade, de infração penal, tá? Isso constitui lavagem de dinheiro. Isso legalmente. Do ponto de vista, para ser mais direto, assim, mais objetivo para o público que está nos assistindo de forma mais direta, lavar dinheiro é alguma pessoa que comete um crime, né? Seja tráfico de drogas, contrabando de armas, sonegação fiscal, corrupção, ela precisa fazer com que esse dinheiro pareça ser um dinheiro lícito. Então, para lavar esse dinheiro, você precisa fazer o quê? Cometer esse tipo de delito, que é você ocultar, dissimular, dar a esse dinheiro sujo a aparência de que ele é um dinheiro limpo. Isso é lavagem de dinheiro. E sabemos que os criminosos, eles têm muita criatividade na hora de esconder esse recurso ilícito, né? Mas quais são as táticas mais utilizadas? Thalia, existem muitas formas do criminoso ocultar o dinheiro, lavar o dinheiro. Nós temos aí mapeados, inclusive nós temos alguns trabalhos, alguns livros que são escritos a esse respeito. Temos estudos de caso do COAF, que trazem ali diversas tipologias. Para você ter uma ideia, algumas mais comuns que acontecem, por exemplo, se a pessoa cometeu um determinado crime, né? Se ela sonegou, se ela
cometeu um crime de corrupção e ela precisa fazer com que esse dinheiro pareça limpo, ele precisa primeiro ocultar esse dinheiro. E muitas vezes eles usam empresas de fachada. Então você constitui uma empresa como se ela fosse legal, porém ela vai ser utilizada para quê? Para poder simular compra e venda de mercadorias. E a partir desse momento você compra, por exemplo, imagina uma empresa aqui no estado de Tocantins que adquira um caminhão de determinada mercadoria para revender. Só que esse caminhão que entra, na verdade, essas mercadorias não chegaram. Eles simulam depois a venda dessa mercadoria para que obtenham o lucro dessa operação e aí eles fazem essa lavagem de dinheiro. Isso é a empresa de fachada. E aí emitem notas fiscais falsas. Temos também outras que são mais comuns, que são, a partir do momento que recebe um dinheiro sujo, digamos assim, R$1 milhão. Esse dinheiro sujo para o bandido, para o infrator, ele não serve. Eu preciso lavar. Aí tem uma técnica chamada de Smurf, que é você fazer diversos depósitos desse dinheiro em contas de pessoas laranja para você disfarçar a origem do recurso e depois esse dinheiro volta para o bandido como se esse recurso tivesse sido fruto de uma determinada transação, de uma determinada operação. Temos esquemas mais sofisticados, por exemplo, offshores. Então você cria empresas em paraísos fiscais. Então você dificulta o rastreio desse dinheiro, levando o dinheiro para fora do país. Normalmente, países que têm maior, digamos, maior complacência com o crime. Né? Porque ele vai pegar esse dinheiro, levar para um paraíso fiscal, diversos, podemos citar alguns, né, como Ilhas Virgens Britânicas e outras, e aí ele leva esse dinheiro para lá e muitas vezes os bancos ou as autoridades, eles não têm muita preocupação em saber a origem desse dinheiro. Porém, é bom deixar claro que as offshore não necessariamente são empresas que nascem para lavar dinheiro, porém são bastante utilizadas. E daí vai. Hoje nós temos diversas outras técnicas que são utilizadas, inclusive há de se falar em criptoativos que são utilizados também para lavar dinheiro. São alguns, eu poderia citar aqui pelo menos vários. 30, vários desses. Mas se é crime, com certeza tem punição, né? Qual é a punição para quem comete esse crime? Tem punição. Hoje, a punição para o crime de lavagem de dinheiro, ele vai de pena de reclusão de 3 anos a 10 anos e multa. Tá? E lembrando que esse crime, ele não é ele é um crime autônomo. Então perceba, nós falamos aqui de sonegação, então a pessoa que comete um crime de sonegação e um crime de lavagem de dinheiro, ele vai ser condenado pelos 2 crimes. Muito bom. Você tocou numa outra dúvida aqui, que é a questão da sonegação, né? Vamos esclarecer para quem está em casa a diferença de lavagem de dinheiro para sonegação. Porque muitos se confundem, mas são distintos. São distintos porque para haver a lavagem de dinheiro tem que ter uma infração anterior. Sim. Então imagina o seguinte. Primeiro a pessoa sonega. É um crime, é cometer um crime. Se ela sonegou por diversos motivos, seja naquele momento ela decidiu que não queria pagar tributo por algum motivo, queria reduzir de forma ilegal aquele tributo, ela cometeu um crime de sonegação. Porém, a partir do momento que ela decide pegar esse dinheiro e ocultar, dissimular, esconder a origem, ela está cometendo o crime de lavagem de dinheiro. Tá? Então, a sonegação ela é um crime anterior que pode ou não resultar em um outro crime de lavagem de dinheiro. Nossa, obrigada pela explicação, foi muito bom saber. Agora, uma outra questão, né? Segundo o relatório da ONG Transparência Internacional, o desempenho brasileiro ficou abaixo da média no que tange ao índice de percepção da corrupção. E a gente sabe que é um dado muito triste, né? Pois deixa consequências e sequelas mesmo na sociedade. Com certeza. Muitas vezes aí, as pessoas que estão nos assistindo, né, podem fazer essa reflexão. Às vezes tem aquela percepção de que a corrupção é algo que não me interessa. Então, você ouve falar que a pessoa é corrupta e isso vai caindo numa naturalidade, digamos assim, e às vezes esquece que por trás de uma corrupção existem desvios de recursos. Por exemplo, o que isso tem a ver conosco, com o cidadão comum? A partir do momento que você chega num hospital e que não tem médico, que você chega num hospital que não tem medicamento, que não tem um aparelho para atender, a partir do momento que você chega numa escola que não tem merenda ou não tem professores, a partir do momento que você não tem uma polícia equipada, que o Estado não consegue dar conta de arrumar as rodovias, as estradas, por trás disso aí há corrupção. Porque o dinheiro
que deveria chegar para atender essas necessidades está sendo desviada por alguém. E é bom a gente pensar também que o corrupto, ele não está preocupado com o cidadão, ele não está preocupado com uma pessoa que vai, de repente, tá num hospital precisando de uma cirurgia e ter que esperar 2 meses para ter um parafuso implantado. Ele está preocupado com ele. Então, dessa maneira, se você combate a corrupção, automaticamente você ajuda a fazer com que esses bens, esses direitos que nós temos na sociedade possam ser cumpridos de forma mais certa e mais objetiva. Mais eficiente, né? Mesmo? Mais eficiente. Exatamente. Verdade. E justamente para mitigar alguns desses problemas causados pela lavagem de dinheiro, pela corrupção, a Secretaria da Fazenda do Estado de Tocantins está capacitando os auditores fiscais. A gente sabe que a capacitação contínua dos profissionais que atuam na fiscalização é uma forma de conter esses crimes, né? Mas, na prática, como que se dá efetivamente o combate à lavagem de dinheiro? Bom, o combate à lavagem de dinheiro se dá em diversas frentes, né? Então nós temos aí diversos órgãos que atuam nessa área, como por exemplo o Ministério Público Federal, sim, a Polícia Federal, as polícias em geral, né? Polícia Civil, Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, a Controladoria Geral da União. Então você tem as próprias entidades privadas, inclusive nós completamos agora em agosto 10 anos da lei anticorrupção, tá? E nós vimos que tanto os órgãos públicos quanto as entidades privadas estão preocupadas com isso. Essa lei anticorrupção, por exemplo, ela traça ali diversas obrigações que as empresas devem cumprir internamente para que evitem procedimentos de corrupção. Então você tem várias iniciativas, não só legais, não só de órgãos públicos, mas também de instituições privadas, iniciativas também de convencimento da população. A CGU agora, por exemplo, ela lançou abriu, né, um processo de artigos, para submissão de artigos, para tratar justamente das leis, desses 10 anos da lei anticorrupção. Então nós temos várias medidas, temos estratégias que são internacionais. Por exemplo, a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo. Então, tudo isso aí envolve corrupção. Tá? Então, são várias iniciativas, tanto da sociedade civil quanto dos órgãos públicos. Que bom. Agora vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Ao Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias, que é um sistema aí que visa colaborar aí para combater a corrupção. Quais são os principais benefícios e funcionalidades desse sistema? Bom, nós estamos falando do SIMBA, que é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. O SIMBA é um sistema que foi desenvolvido pelo Ministério Público Federal. O SIMBA nós consideramos um sistema como um divisor de águas na investigação financeira, porque antes do SIMBA nós tínhamos que lidar com papel. Imagina você receber uma análise bancária, onde cada banco atendia de uma forma. Então você tem uma investigação, solicitava uma quebra de sigilo bancário de um determinado investigado, cada banco atendia de uma forma em papel. Isso evoluiu para um formato tecnológico, porém não mudou o padrão. Você recebia um CD ou um disquete, na época, né? Isso em 2007, 2008, quando o SIMBA foi regulamentado, em 2010. Então, antes disso, nós tínhamos que lidar com vários layouts. Isso era muito difícil, porque apesar de chegar ao objetivo, levava-se muito tempo. E aí, a partir do momento que o SIMBA foi criado e que foi regulamentado pela Carta Circular 3454 de 2010 e a Instrução Normativa do CNJ 03, todos os bancos passaram a atender um pedido de quebra de sigilo bancário num único padrão, que era aquele padrão previsto na Carta 3454 de 2010. Então todos os órgãos, Ministério Público, Polícia Federal, Ministérios Públicos dos Estados, Polícias Civis, Secretarias de Fazenda, agora, né, a partir da regulamentação do artigo 6º da Lei Complementar 105, passaram a utilizar esse sistema. Então hoje, quando um procurador, quando um delegado requer a quebra de um sigilo bancário e o juiz autoriza, todos os bancos atendem no mesmo padrão, no mesmo formato. Então você leva ali coisas que levavam anos, meses para receber, agora nós recebemos em 30 dias, em até 30 dias normalmente. E esses dados são cruzados, né, de forma automática. O SIMBA ele gera diversos relatórios, onde você consegue identificar a origem e destino dos recursos de uma forma muito mais fácil, muito mais eficiente. Então, para nós, ele foi o divisor de águas. Claro que depois
vem outros sistemas de análise, mas o Simba hoje é o nosso carro-chefe. É bom que você já falou desses outros sistemas, né mesmo? Então, a gente sabe que estamos diante de uma crescente sofisticação para lavar o dinheiro, não é mesmo? E aí eu quero saber como que você enxerga, como você analisa esse papel da fiscalização e que podemos esperar aí dos avanços tecnológicos que visam justamente colaborar para aprimorar esse trabalho das pessoas que fazem serviço. Hoje nós vivemos em um mundo de dados, né? Então, o que antes era só transação bancária, nós evoluímos bastante. Então, hoje já temos aí o Pix, que apesar de ser uma transação bancária, é uma transação bancária que incluiu muita gente. Então, pessoas que estavam, às vezes, fora daquele sistema financeiro, passaram a entrar no sistema financeiro. Nós temos outras transações com cartão de crédito, por exemplo, que antes você não tinha isso integrado dentro do Simba, hoje nós temos. A recepção dos dados de cartões de crédito no Simba. Nós temos corretoras de valor, de seguros, né? Corretoras de seguros, de valores imobiliários. Sim. Corretoras de valores imobiliários, distribuidoras de títulos e valores imobiliários que são fiscalizados hoje também pelo Banco Central. Então elas estão dentro do CCS, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Então todo esse avanço que houve no sistema financeiro reflete diretamente nas investigações. Então nós passamos a evoluir. Além do Simba, nós passamos a ter outras ferramentas. Por exemplo, trabalhar com grandes bases de dados. Então, sistemas de Big Data, né, que compõem diversas bases de dados. Estamos envolvendo aí hoje, já falando em inteligência artificial, para que possa nos dar alguns insights de transações que são consideradas suspeitas. Então a gente tem evoluído bastante. E a fiscalização, se a gente for considerar fiscalização no sentido de fiscalização tributária, etc., acaba tendo que evoluir também. Por quê? Se você considerar que hoje nós temos o Sistema Público de Escrituração Digital, que é o famoso SPED, né? Onde todas as escriturações hoje, FD de ICMS, nós temos SPED de ECD, Escrituração Contábil Digital, Escrituração Contábil Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, tudo isso são bases de dados e que são utilizadas na investigação. Você falou tanto de avanços, né? Mas a gente sabe que até chegar aqui teve muitos desafios. Com certeza. Tenho certeza. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais desafios enfrentados pelos órgãos de investigação na luta contra a lavagem de dinheiro. O desafio que a gente tem, eu não posso resumir um desafio, são vários desafios, né? Desde desafios legais. Então, o contraventor, o bandido, digamos, a pessoa que está ali para cometer o crime, ela não se preocupa com regras. Então, ele planeja cometer um crime, ele não tem que respeitar nada. Então, é diferente dos órgãos. Então, nós temos leis que devem ser observadas, temos procedimentos que devem ser observados para poder fazer isso. E muitas vezes você acaba chegando naquela dificuldade de que as pessoas às vezes falam: nós estamos sempre um passo atrás. Então, nós estamos sempre correndo atrás do bandido. Então, esse é o principal desafio que nós temos. Qual? Estar, né, pelo menos parelho com o bandido. Né? Então, se você puder estar tecnologicamente, estar capacitado e você conseguir evitar que aquele crime se propague por muito tempo, isso já é um grande avanço. Então, nosso grande desafio é esse, é a questão estrutural. Temos a questão processual, que nós sabemos que no Brasil nós temos diversas instâncias judiciais. Então, muitas vezes você faz uma investigação, você identifica aquela lavagem de dinheiro, você verifica para onde foi, você mostra quem são as pessoas beneficiadas, é o chamado follow the money, né? Então a gente segue o dinheiro, encontra, rastreia, só que o procurador denuncia e você tem ali o processo judicial, primeira instância, recurso, aí turma recursar, mais recurso, STJ, STF. Então isso leva tanto tempo que muitas vezes você fala assim, é uma dificuldade, por quê? Porque você não vê o seu trabalho tendo um resultado efetivo em determinadas situações. Fora isso, é o acompanhamento tecnológico mesmo. Mas nós estamos avançando, não é mesmo? Estamos avançando. Eu acredito muito, Thalia, né, nessa questão de que, se eu não acreditasse, né, hoje eu tenho 16 anos de Ministério Público, né, então, atuando nessa área de combate à corrupção, lavagem de dinheiro,
Nós somos entusiastas de que o país vai melhorar, de que nós vamos conseguir fazer com que esses recursos que eu mencionei, que deveria ir para o hospital, que deveria ir para a educação, para a segurança, fazer com que esses recursos possam chegar. E a gente depende muito também da população. A população precisa ser conscientizada de que não compete somente aos órgãos públicos de fiscalização combater a corrupção. A corrupção ela tem que ser combatida desde o seu nascedouro. Então, na informação, de que o cidadão ele não se contente com aquilo, de que não, ele é o tal do rouba mais faz. Né? Não, ele, tudo bem, ele roubou, mas ele fez. Isso não pode ser mais aceito. Entendo. Luiz Fernando, muito obrigada por ter compartilhado sua história, tanto conhecimento com a gente. Já fica o convite para retornar ao Podfácil, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez, agradeço a Thalia, agradeço a EGFaz, agradeço ao Rodrigo Almeida e espero poder contribuir realmente aqui com o nosso... Digamos, não só ensinar, mas aprender também, né? Que eu sempre falo, como professor, né? Quem sou, toda vez que eu entro em uma sala de aula, toda vez que eu entro em uma palestra, em um evento, eu acredito que eu aprendo mais do que ensino. Eu aprendi muito. E tenho certeza que quem está em casa também aprendeu. E você que nos acompanhou até aqui, comenta, compartilhe. Tchau, tchau!